Bom, bem-vindos para mais um Segundou com o CEO. Tenho o prazer de receber aqui no escritório da FESA Daniel Campos, diretor executivo para a divisão de tintas decorativas da AkzoNobel, região Ásia-Pacífico e Latam. Acertei, né, Daniel? É isso aí. Cargo grande. E Daniel tem a honra também de ser amigo dele, conheço bem da carreira. Então, poxa, super obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui. Eu que agradeço. Coincidentemente, numa segunda-feira, né? Então, estamos segundando aqui com um papo super bacana. Relembrando a todos, né, o porquê desse quadro, de tentar trazer um pouco mais dessa felicidade para a nossa semana, o porquê que a gente usa o hashtag Sextou para ser feliz durante só 2 dias da semana e por que não usar o Segundou para os outros 5 dias. Então a ideia é ter um bate-papo falando sobre isso. Tá? Um prazer. E faz a minha segunda-feira ser mais alegre ainda. Então. Que bom, obrigado, Daniel. Então eu queria que você se apresentasse rapidamente, né? Quem é o Daniel como profissional, como pessoa, enfim, depois a gente entra um pouco mais no tema. Daniel é carioca, flamenguista, filho de médicos, saí do Rio de Janeiro aos 17 anos para fazer engenharia aeronáutica no ITA, me formei numa época ruim para engenharia aeronáutica no Brasil e no mundo, então terminei pivotando a minha carreira para marketing, fiquei quase 20 anos na Procter & Gamble, em posições no Brasil, nos Estados Unidos como global, depois de volta ao Brasil e aí no México e no Peru como presidente da empresa. Voltei ao Brasil em 2012 para trabalhar na Natura, fiquei 3 anos lá como diretor global de produtos e cuidados pessoais e desde o final de 2015 eu estou na AkzoNobel como diretor para a primeira América Latina, e de agora adicionando também a posição de Ásia, e desde 23 eu estou no Comitê Executivo Global da empresa também. Muito legal. E mais importante, casado com a Carmen, pai da Helena, vai fazer 20 anos, e da Camila, de 16. Porque não dá mais pra gente separar também o que é felicidade no trabalho e o que é felicidade na família, pessoal, né? Tá tudo junto e misturado, né? As pessoas falam muito me perguntam muito de work-life balance, né? Eu começo falando que eu não gosto nem do conceito de work-life balance, eu gosto muito mais do conceito de life balance. O work-life balance foi inventado no final dos anos 70, e até então a principal insatisfação das pessoas no trabalho era salário. A partir do momento que se inventou o work-life balance, passou a ser o maior fruto de insatisfação, porque você fala, puxa, o trabalho está roubando da minha vida, e na verdade é life balance. Acho que você tem vários papéis, várias coisas que te atraem, várias coisas que também te dão dor de cabeça. Sim. E acho que o segredo é balançar a vida toda e ter uma vida rica em todos os aspectos. Né? Perfeito. E Daniel, o que você pode contar para a gente assim, da Akzo, né, como uma empresa global, enfim, que práticas ou que costumes que vocês têm na gestão para trazer um pouco desse life balance ou um pouquinho mais de leveza para o ambiente de trabalho para todo o time? Tem alguma prática que vocês gostam de fazer, alguma coisa que você não vê no mercado que vocês fazem lá, que você pode dividir com a turma? Primeiro contar para as pessoas, né, a AkzoNobel é uma empresa de tintas e revestimentos holandesa. No Brasil as pessoas vão conhecer mais as tintas Coral, mais conhecida. A gente está assim, no mundo desde 1792, então uma empresa que começou alguns anos depois da Revolução Francesa. A gente fazia tinta automotiva antes de ter carro, então a gente literalmente pintava carroça, e hoje em dia pinta aviões, navios, carros e obviamente as casas, que é a minha divisão, né? Eu acho que assim, primeiro começa com propósito, né? O nosso propósito é levar cor para a vida das pessoas. O propósito da empresa é pintar o futuro, então a gente está desde 1792 buscando pintar o futuro, e dentro de tintas decorativas a gente fala de levar cor para a vida das pessoas, né? A cor traz alegria, traz felicidade, traz um positivismo, mas a tinta também protege no final do dia, tem um papel importante de proteção e até de sustentabilidade que as pessoas muitas vezes desconhecem, né? A gente tem tintas, por exemplo, para navios que reduzem o consumo de combustível em 12%, né? A gente tem tintas que permitiram o programa espacial, porque protege contra a alta temperatura, que hoje em dia essa tecnologia está nas refinarias também, né? Então, as tintas fazem muito mais do que as pessoas imaginam. Então, em primeiro lugar, a pessoa trabalhar em algo que ela fala, puxa, isso é importante, eu estou dedicando minha vida, meu tempo a algo que vale a pena. E o que a gente busca fazer, eu acho que talvez o mais importante seja garantir que as pessoas conseguem sentir que estão entregando os resultados e estão conseguindo crescer na empresa. Ou seja, elas têm autonomia, elas conseguem ter os resultados que se espera delas. Ninguém quer trabalhar em algo que te faz infeliz, que é motivo constante de frustração, né? Então, assim, para mim é muito importante o processo de gestão de performance mesmo. Começa aí. E começa na discussão entre o chefe, entre o gestor,
e a pessoa, a gente pede para ser discussões mensais, mas não menos de trimestrais, onde, assim, como é que está indo a sua performance, como é que você está me vendo, como é que está indo a sua execução do plano de trabalho, você está conseguindo dar conta do seu work plan. E é importante que as pessoas também falem para os seus chefes, olha, está demais, eu não estou conseguindo fazer, porque se essa negociação não acontecer, aí é uma frustração constante. E não tem problema de bem-estar que compense o fato de você não sentir que está conseguindo se desenvolver no trabalho. E, obviamente, discutir carreira também. Então, e que você não tenha confiança no teu líder, né? Para trazer uma primeiro questão... não tem em si mesmo, né? É. Eu acho que você não tem em si mesmo. Você passar o tempo inteiro sentando e dizendo, isso aqui não está bom, isso aqui não está legal, você não está entregando. Isso é matador. A gente, muitas vezes, quando olha burnout, se olha muito o tempo trabalhado. Eu sempre falo, eu acho que mais do que o tempo trabalhado é a sensação de que se o tempo está dando resultado ou não, porque você empregar o seu tempo e não sentir que está dando resultado, eu acho que essa é a pior coisa. Então, eu acho que o primeiro é fazer o básico bem feito. Então, dessas discussões de avaliação, de sentar junto, de conversar, de ter uma relação de confiança, como você falou, entre o chefe e o subordinado, discutir o plano de trabalho, isso é o mais importante. E aí, fora isso, a gente busca sempre tentar inovando e trazendo coisas que são um sucesso. A gente tem... Nosso voluntariado é um grande sucesso para as pessoas engajarem, as pessoas... A gente pinta muito comunidade, a gente está quase 15 anos no Brasil com um programa chamado Tudo de Cor, então os nossos voluntários adoram, a gente pinta orfanato, pinta escola, pinta comunidades, isso para nós é muito importante. E outra coisa que é um grande sucesso muitas vezes são programas de fazer os breaks no escritório, né? Porque você trabalha duro, mas tem alguns breaks, então seja alguma sala de jogos, ou a gente tem no escritório, o grande sucesso que a gente tem hoje em dia é 15 minutos de massagem. Então, o dia que a gente tem o massagista no escritório é um sucesso. Mas é um dia na semana, que a pessoa vai lá. É um dia na semana, acho que a gente agora está indo para 2, porque é um sucesso muito grande, não está dando conta para todo mundo. Mas é um sucesso enorme. 15 minutinhos, e assim, faz muita diferença. Eu sempre vou, porque realmente você volta outra pessoa. E você, como diretor executivo número 1 da empresa, também leva o exemplo para as pessoas, né? Porque acredito que muitas vezes pode ficar aquilo, não, mas o meu chefe vai ficar bravo se eu ficar 15 minutos fora. Exatamente isso. Né, o número 1 indo, quer dizer, se ele pode, todo mundo... Você faz isso através do exemplo, né? É uma pena que seja assim, porque eu gostaria que as pessoas... Concordo, se a gente está oferecendo, a gente faz, mas você tem toda a razão. Eu acho que é importante o líder fazer para mostrar que é absolutamente ok. E não só isso, né? Eu falo muito sobre a importância, né? A gente está falando de well-being. Outra coisa para mim é muito importante é o programa a gente tem de amparo psicológico ao trabalhador. Então eu acho quando as pessoas precisam, tem onde ligar e a gente oferece isso. E eu conto para as pessoas, quando eu estava em outra empresa, em outro país, eu usei. Eu falo, olha, é para usar. Não é problema nenhum você precisar de ajuda psicológica. Eu já usei e foi muito importante no momento onde eu estava expatriado e a minha vida não estava legal. E essa ajuda foi importante para mim. Então, você tem razão, o exemplo é muito importante. Perfeito. Daniel, alguma tendência futura, né? Alguma coisa que vocês estão vendo que vai trazer mais engajamento, mais performance, etc., que a Axo começa a implementar e que você pode dar um spoiler aqui para a gente hoje ou não? Eu acho assim, nós estamos falando de engajamento, nós estamos falando de felicidade, né? Eu gosto muito de falar de alegria, porque felicidade muitas vezes é um estado transiente, né? O nosso cérebro não é muito feito para a gente ser feliz, porque se a gente fosse muito feliz, vinha lá o carnívoro e nos comia, né? Então o nosso cérebro... A gente está sempre no estado de atenção, né? A gente tem que estar sempre no estado de atenção, né? Por outro lado, eu gosto muito de falar de alegria, porque a alegria é você fazer as coisas com uma vontade positiva, com otimismo. E você faz com alegria porque você quer ser feliz, né? Enquanto você está fazendo alegre, você está feliz, né? Então, um pouquinho mais que o engajamento, e é uma coisa que é muito atitude, não está tendo. Você fazer as coisas com alegria, eu acho muito importante. Então, a gente fala muito disso, né? De trazer essa alegria. A gente tem a nossa pesquisa anual, a gente chama de Voices, onde a gente mede isso nos times e a gente mede as áreas que são importantes, que vão desde alinhamento com a estratégia até a parte de saúde no trabalho. A gente tem falado muito, começou muito na pandemia, né, mas a gente tem falado ainda bastante da parte do estado mental, mental well-being, então não só a saúde, então a gente tem as práticas de ginástica laboral e tal, de massagem, mas também a parte de cabeça, eu falei da política de apoio psicológico ao trabalhador, mas a gente busca muito entender o que é importante para as pessoas, o que mais a gente pode trazer para ajudar. Eu acho que, de novo, começa nessa relação com o chefe, começa com confiança,
mas que mais a gente pode trazer com relação a isso? Então já brincamos com aplicativos, trazer esse tipo de conversas. A gente trouxe um treinamento há algum tempo atrás que fala de confiança, mas num estado maior de confiança com o chefe, de você estar numa plataforma de confiança que se construa, para falar um pouco disso. Que comportamentos no final do dia constroem isso? Eu acho que isso essa segurança psicológica é muito importante. Perfeito. E Daniel, eu costumo dizer que pro número 1 da empresa, ele cuida muito da equipe, né, da empresa, ele tem que cuidar para cima, né, para os stakeholders, etc. E poucas vezes alguém cuida do CEO. Você, como é que você se cuida para segundar, né, com alegria, com engajamento? Que dicas que você pode dar, né, para você se reconectar com todo o teu propósito e chegar na segunda-feira com toda essa animação? É legal que você, começando onde você começou, né? Eu acho que se eu fizer meu trabalho bem feito, eu devia estar fazendo duas coisas, que é estratégia e organização. E se a estratégia está num bom caminho, eu devia fazer só organização, ou seja, cuidar das pessoas. Do ponto de vista pessoal, eu acho que vale para mim, vale para todo mundo, eu acho que assim, bem-estar é uma coisa, em primeiro lugar, pessoal. Assim, não tem nada que a empresa possa fazer para compensar alguém que não está de fato preocupado em cuidar de si mesmo. Então eu sempre começo aí nas conversas que eu tenho, né? Muitas vezes as pessoas dizem, o que a empresa vai fazer por mim? Eu falo, a empresa pode fazer muita coisa, mas vamos começar no que você vai fazer por você. Então assim, você precisa se conhecer, você precisa se olhar, entender os sinais. Você precisa ter a iniciativa de sentar com o seu chefe e falar, olha, meu plano de trabalho não dá. Você está me pedindo para fazer uma coisa nova, ok, o que eu vou tirar do meu prato? Se essa conversa não acontecer, não tem nada que a empresa possa fazer, porque a partir daí você já está enviesado. Então, eu gosto muito da analogia entre o que é o trabalho de um profissional executivo de alta performance e o atleta. Né? Eu fiz um treinamento há muitos anos atrás do atleta corporativo e falava, o atleta, né, treina, compete e tem um tempo de recuperação, depois treina. O executivo está muito mais no compete. Né? Então, os poucos tempos de recuperação que você tem são muito importantes. Então, você perguntou na segunda-feira. Acho que a primeira coisa para mim é não trabalhar final de semana. Eu não trabalho no final de semana. Eu não trabalho no final de semana. Até porque eu não aguento depois fazer o que eu preciso fazer durante a semana. Eu não trabalho de noite. Claro. Eu literalmente viro abóbora. 7h30, 8h, eu vou virar uma abóbora e eu preciso ir para casa, eu preciso estar com a minha família, que é quem me reenergiza, jantar com as minhas filhas, falar besteira, ler alguma coisa. Eu gosto de jogar, agora estou jogando xadrez, aprender uma coisa nova, estou fazendo chinês no Duolingo, para manter a cabeça focada em outras coisas. Também isso me ajuda. Mas eu acho muito importante, de novo, você se conhecer. Né? Eu relaxo, por exemplo, aprendendo uma coisa nova jogando. Tem gente que não, relaxa fazendo outra coisa. E você precisa se conhecer porque é o que funciona para você. Você precisa, durante o trabalho, também ter, e essas são práticas também nesse treinamento do atleta corporativo, pausas. As reuniões muito longas tem que ter uma pausa. Então a gente faz pausa, 5, 7 minutos, pausa, vai, levanta, fala de alguma coisa, senta de novo, começa a reunião de novo. Se alimentar bem é muito importante. Se você não se alimenta bem, você não tem energia. As pessoas falam em gerenciamento do tempo. O importante é o gerenciamento. Do tempo é importante, é óbvio, mas você precisa gerenciar a tua energia também. E aí fazer exercício. Então, como é que começa a minha segunda-feira? Começou hoje? 6 da manhã eu estou no ginásio. Eu adoro? Não, mas é importante para mim. Porque eu sei que isso vai me dar mais energia, isso vai me dar mais disposição. E é importante para o teu dia. E é importante. Então essa disciplina é muito importante também, mas começa com o indivíduo. Boa. Alguma dica, Daniel, para fechar aqui? Alguma dica de filme, livro, série, que fale do tema que você tenha visto, que você tenha gostado? Eu sou uma colagem de muitas coisas que eu li, mas eu vou voltar no ponto que eu falei, que eu acho que a felicidade, a alegria no trabalho vem muito de uma relação proveitosa com o teu chefe, consigo mesmo. Eu gosto muito de um livro que chama A Velocidade da Confiança, do Steve Covey Filho. Se você quiser 2 livros, você tem também Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficientes, do Stephen Covey pai. Mas o Filho fala da velocidade da confiança, e é uma coisa muito interessante, porque é o oposto do que a gente aprende muito aqui, que é a confiança se conquista. Né? Conquiste a minha confiança. Ele fala, isso não é um ambiente de trabalho muito alegre. Você, na verdade, precisa estender primeiro a confiança. Então ele fala que a confiança inteligente é, na verdade, uma combinação entre uma propensão de você estender a confiança às pessoas e você ter um nível analítico alto, né?
Então, se você estende a confiança, mas tem uma gestão analítica alta para avaliar a performance, para avaliar se a pessoa está indo bem, esse é o lugar certo de estar. Se você está num lugar onde você não confia em ninguém, você tem uma desconfiança, é muito ruim se trabalhar num lugar de desconfiança. Muito ruim. Por outro lado, você confiar em todo mundo e não checar, vira uma bagunça, isso não funciona. Mas para chegar aí, esse livro fica interessante, ele começa no primeiro nível, é a autoconfiança. E é você entender que confiar, e a gente fala muito aqui, poxa, você não confia em mim, a gente fala confiança muito no sentido ético, né? Você acha que eu vou te roubar? Sim. Confiança, na verdade, é uma combinação do seu caráter com a sua competência. Eu confio infinitamente na minha esposa, mas ela não pode operar meu cérebro. Sim. Então o livro fala muito, primeiro, da autoconfiança. Quer dizer, você merece a confiança que você está pedindo? Como você constrói essa confiança? Depois, a confiança relacional. Como é que você constrói confiança? Como é que você recupera a confiança quando ela é perdida? E ele vai criando vários círculos. Então, eu realmente gosto de falar desse livro porque eu acho que é importante para os líderes criarem um ambiente de confiança. E eu acho muito importante para as pessoas, no final do dia, se perguntarem se eu mereço a confiança e como eu construo. E se eu tiver falado também de um outro livro, eu falaria do Gerente de Sonhos, do Dream Manager. Tá. Porque eu acho que se não você... é tão novo, né? É antigo, né? É muito antigo. Muito antigo. É muito antigo. Mas a gente fala muito de... Por que eu gosto de falar de sonhos? Porque eu acho que sonho é o que nos move quando a coisa está difícil. E se você quer uma pessoa alegre no momento de dificuldade, é muito importante a gente lembrar as pessoas de por que a gente está passando por esse momento, o que vem depois. Eu acho que quando as pessoas não sonham, e elas precisam sonhar para si para poder sonhar para a empresa. Então acho que parte do trabalho também do líder é entender os sonhos das suas pessoas. E a gente já fez e faz muitas vezes as dinâmicas de entender e reconectar as pessoas com o seu sonho. Porque depois você conhece o sonho de alguém, você quer ajudá-la a chegar lá. Né? Eu acho isso muito importante. E eu acho que as pessoas precisam conhecer o sonho da empresa. Eu gosto de apresentar estratégia para todo mundo. Eu, quando entrei na AkzoNobel, apresentei a estratégia da América Latina para todo mundo pessoal de fábrica, e falar, mas você vai apresentar pessoal de fábrica? Eu vou, porque eles precisam saber por que o trabalho deles é importante no final do dia, porque tem coisas difíceis que eles vão precisar fazer também, e a gente quer que eles celebrem toda a festa de final de ano. Eu falo, olha, 20 minutinhos vocês têm que me dar para poder contar como a gente está indo em relação à estratégia. Eu sei que é festa, mas me dá 20 minutinhos para contar porque é uma oportunidade, é uma oportunidade que você está com todos, né? Única. E de mostrar para eles, olha o trabalho do ano como resultou. Perfeito. Uau, super obrigado, Daniel, foi ótimo. Obrigado pela contribuição, por trazer aqui para nós toda a tua experiência. E bora ser alegre todos os dias da nossa vida, né? Se isso é possível, óbvio que tem os perrengues do dia a dia, mas, de novo, acho que o objetivo é nós, como líderes, trazer muito mais dessa leveza e dessa construção de confiança, de sonhos, etc. Obrigado, super bem. Obrigado a você pelo convite, por trazer esse tema, né? Você falou, tem momentos difíceis, eu só vou falar um pouquinho mais, porque esse contexto da alegria versus felicidade eu escutei numa palestra do Newton Bonder, né, um rabino, também conhecido como escritor de peças e tal, e ele faz a pergunta, né, ele fala, quem é a pessoa mais alegre num funeral? Fala, quem mais está chorando? Porque o oposto da felicidade é a tristeza, mas o oposto da alegria é a depressão. Então quem está ali envolvido com energia, isso é alegria. Então tem momentos que você não está feliz, está difícil, mas você está ali alegre buscando. Eu acho que quando a gente tem alegria, eu acho que eventualmente vem o resultado, vem a felicidade, e aí depois vem o desafio de novo, e a vida é isso. Fechou. Super obrigado. Obrigado a você. Valeu.